Tânia e Valerá construíram uma história que muitos sonham, mas poucos têm coragem de viver. Não foi um caminho de flores, foi uma estrada de pedras com curvas fechadas, tropeços e quedas que deixaram marcas. Mas eles seguiram juntos, ombro a ombro, mesmo quando o vento soprava contra. Porque no fundo sempre acreditaram que o amanhã poderia ser melhor. E essa fé teimosa e incansável não os traiu. Anos depois, quando finalmente puderam respirar aliviados, perceberam que a vida havia sorrido para eles. Não precisavam mais contar cada moeda, adiar sonhos ou se contentar com migalhas. Agora podiam dar aos filhos e a si mesmos, o que antes era apenas um desejo distante. Tudo começou ainda na universidade, quando eram dois estudantes sentados lado a lado, trocando olhares furtivos entre anotações, cumprindo toques de recolher para escapar da fiscalização rigorosa da moradia estudantil. Sua amizade era sólida como rocha, mas o amor, esse veio depois, silencioso e inevitável, como a maré que sobe sem pressa, mas sem aviso. Eles vinham de famílias simples, daquelas que trabalham do sol a sol para garantir o pão de cada dia. Pais que economizavam até o último centavo para mandar um pacote de comida aos filhos na cidade, rezando para que a vida deles fosse menos árdua. Tânia e Valerá carregavam esses sonhos nas costas, e também os seus próprios ainda maiores. Falavam sobre o futuro como se ele já fosse deles. Cruzavam os dedos, faziam promessas ao universo, juravam que nada os impediria. Foi só na formatura que entenderam o que realmente sentiam. Ela, uma jovem cobiçada com pretendentes que não cansavam de insistir. Mas Tânia nunca havia dado chance a ninguém, até aquela noite. Queria romance, queria flores, queria dançar até o amanhecer abraçada a alguém que a fizesse sentir especial. Um rapaz, mais ousado que os outros, conseguiu convencê-la a aceitar seu convite. Eles giravam pela pista rindo, quando Valerá os observava de longe com o coração em chamas. Não aguentou. Não pensou duas vezes. Em segundos estava ali, tirando-a dos braços do outro como se ela sempre lhe pertencesse. O que você está fazendo? Ela protestou, dando um tapa leve em seu peito. Nós estávamos dançando. E nós também estamos, respondeu ele, puxando-a para perto. A menos que você prefira ficar com ele. Não houve resposta. Só um suspiro, um sorriso, e então tudo aconteceu como Tânia sempre imaginou. O casaco dele sobre seus ombros, palavras de amor sussurradas ao pé do ouvido, um beijo sob o céu ainda escuro da madrugada. Naquele momento decidiram, seriam marido e mulher. Os pais, embora apoiassem, foram sinceros, não tinham como ajudar financeiramente. Eram tempos difíceis, e até quem tinha emprego às vezes passava necessidade. Mas eles não desanimaram. Começaram do zero. Um quartinho em uma república, diplomas fresquinhos e a certeza de que juntos dariam um jeito. Ela arrumou um trabalho com horários instáveis, mas que pagava as contas. Ele, enquanto isso, ficava em casa, mas não à toa estudava, planejava, buscava uma maneira de crescer sem arriscar tudo o que tinham. Tânia nunca reclamou. Pelo contrário, economizava cada centavo, pedia emprestado quando preciso, vendia o que podia para investir nos planos dele. E Valerá não a decepcionou. Trabalhou como nunca, virou noites, suou a camisa. Até que, aos poucos, a sorte começou a sorrir para eles. Quando o filho entrou no 5º ano, já moravam em um apartamento próprio, falavam em comprar um carro, viviam com uma estabilidade que antes parecia impossível. Mas o sucesso tem seu preço. Quanto mais Valerá prosperava, mais distante ficava. Tânia sentia a ausência, pedia atenção, mas ele apenas ria. Você queria que eu ficasse em casa enquanto o dinheiro cai do céu? Estou fazendo isso por nós, pelo nosso futuro. Logo a gente respira só um pouco mais. Ela esperou. 1 ano. 2. 5. O filho cresceu, foi embora estudar e Tânia continuou ali sozinha, enquanto o marido se afogava em reuniões e negociações. Olhava-se no espelho e já não via a jovem apaixonada de outrora, mas uma mulher madura, com os primeiros sinais do tempo estampados no rosto. Começou a lutar contra isso, cremes, tratamentos, maquiagens, uma batalha diária para adiar o inevitável. Achava que ainda estava bonita para a idade. Até aquele dia. Tânia, quanto tempo você vai ficar aí na frente do espelho? Nada vai te fazer voltar a ser garota. Aceita, riu Valerá, ao vê-la com uma máscara de pepino no rosto. Já passou da hora de assumir que a juventude ficou para trás. Ela não disse nada, mas guardou cada palavra. E quando a oportunidade apareceu, devolveu o golpe com precisão cirúrgica. Preciso da sua ajuda, pediu ele, semanas depois. Tenho uma reunião importante na terça, com os estrangeiros. É em um restaurante chique, preciso estar impecável. Você pode cuidar do meu terno? Claro, respondeu ela com um sorriso doce. Deixo tudo pronto.
No dia seguinte, foi pessoalmente buscar a peça na alfaiataria, algo que nunca fazia, mas dessa vez queria ter certeza. Conhecia cada detalhe do corpo do marido, cada medida, cada preferência. Ao chegar em casa, pendurou o terno no armário, depois de fazer 2 pequenos ajustes, trocou a etiqueta de tamanho e furou o cinto em pontos estratégicos. Esperou calma pelo momento em que a vingança se consumaria. Na manhã da reunião, Valerá vestiu o terno sem desconfiar. Só percebeu o problema quando já estava apertado demais, as costuras esticando, o cinto que não fechava. Tânia, esse terno está pequeno. E o cinto também, reclamou olhando a etiqueta com incredulidade. Estranho. Ela fingiu surpresa. Eu sempre acerto seu tamanho. Talvez seja porque está novo, o tecido ainda não cedeu. E acrescentou com um suspiro, mas você já está atrasado. Melhor ir assim mesmo. Ele saiu resmungando, ajustando a roupa com desconforto. Tânia encostou-se na porta depois que ele partiu, sentindo um misto de triunfo e culpa. Porque no fundo, ainda o amava. Mas algumas feridas doem demais para serem ignoradas. E algumas lições só se aprendem quando a vida, ou o amor, nos apertam o suficiente para nos fazer sentir o peso de cada escolha. O que ele não viu, Tânia viu tudo. E não precisou esperar muito. Valerá voltou mais cedo do que o esperado, com o rosto fechado e um silêncio que cortava o ar como uma lâmina. A porta bateu com força demais para ser acidental. O que foi? Perguntou ela, fingindo surpresa, enquanto ele se virava de costas com um movimento brusco. Pensei que a reunião ia se estender até tarde. Foi então que ele se inclinou. Só um pouco, mas o suficiente. O tecido das calças, já tensionado ao máximo, não resistiu. Um som agudo, quase cômico, rasgou o silêncio da sala. Tânia levou as mãos à boca, mas não conseguiu conter o riso que escapou entre os dedos. Era a obra-prima da costureira. Cada ponto, cada ajuste minucioso, tinha levado a isso. Como você conseguiu? Valerá rosnou, vermelho de vergonha. As pastas caíram, me abaixei para pegar. E ele fez uma pausa dramática, como se as palavras doessem, ouviu o barulho. Todos olharam. Todos. Sua voz tremia entre a raiva e o constrangimento. Até o estagiário ri. Tânia cruzou os braços, estudando-o com um olhar que misturava diversão e uma pitada de compaixão. Valerá, será que não está na hora de você admitir que precisa de um terno um número maior? Ela suspirou, como se a resposta fosse óbvia. Você não é mais o mesmo de 20 anos atrás. E não é só o terno, não. Fez uma pausa estratégica, deixando as palavras caírem como pedras. O pescoço está mais cheio, a cintura também. Até os botões da camisa parecem sufocar. Ele empalideceu. Aquilo doía mais do que o rasgo nas calças. Valerá sempre se orgulhara do corpo, daquela silhueta que mesmo com os anos, ainda o fazia sentir-se invencível. Mas agora a verdade o esmagava como um peso. Tânia, pelo amor de Deus, tentou se defender, mas a voz saiu fraca. Eu malho. Às vezes. Às vezes? Ela ergueu uma sobrancelha, implacável. E essas às vezes estão fazendo milagres, é? Abanou a cabeça, como se lamentasse a teimosia dele. Olha, não estou dizendo para você virar um atleta. Mas meu bem, baixou a voz, quase carinhosa. Você já viu como eu cuido de mim? Minhas máscaras, meus cremes, minhas caminhadas. E olha o resultado. Girou levemente como se exibisse um troféu. O cabelo brilhava, a pele firme, o corpo esbelto dentro do vestido justo. Eu não envelheci, Valerá. Eu me reinventei. Ele a observou, e pela primeira vez em anos, viu-a de verdade. Não como a mulher que dividia sua cama, mas como uma estranha desejável, cheia de uma vitalidade que ele havia perdido sem perceber. O medo golpeou como um soco. E se ela perceber o mesmo? E se ela já percebeu? Tânia, sua voz quebrou. Desculpa. Você tem razão. Suas máscaras, elas funcionam mesmo. Olha você. Estendeu a mão como se quisesse tocar, mas recuou. Eu não quero ficar para trás. Não quero que você olhe para mim e veja. Isso. Apontou para o rasgo nas calças, símbolo de tudo que estava desmoronando. Ela o estudou por um longo segundo, depois assentiu lentamente. Tudo bem. Mas só se você prometer que não vai zombar de mim dessa vez. A voz era firme, mas os olhos brilhavam com algo que poderia ser perdão. Ou talvez apenas alívio. Valerá se jogou no sofá com um gemido, e outro som de tecido se rendendo. Tânia riu, mas dessa vez era um riso leve, quase afetuoso. Prometo, disse ele, apertando-a contra si. Juro que vou mudar. Só, me dá uma chance. E então, num sussurro, e me empresta uma calça. Ela riu de verdade agora, e a tensão entre eles se dissolveu como açúcar na água. Porque no fundo, ambos sabiam. A batalha estava apenas começando. Mas, pela primeira vez em muito tempo, estavam do mesmo lado.
E as mulheres? Bem, as mulheres sempre souberam que a vingança mais doce não é o grito, é o espelho. E que nenhum homem resiste a ver nele o reflexo de sua própria decadência. Gostou dessa história? Deixe seu like e nos conte nos comentários. Você já usou a modinha da costura a seu favor? Cara piscando, até a próxima!